Opa! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros. Inscreva-se em nossos canais, acione o sininho lá no YouTube para receber os avisos de novidades. E, se puderem, gostarem, por favor, curtam os episódios. E o programa da semana passada deu pano para manga, como se dizia antigamente. Tratamos da lei do progresso como uma espécie de antídoto contra o mal. Basicamente, segundo os espíritos disseram para Kardec, a sociedade evolui, algumas pessoas caminham no mesmo ritmo e outras nem tanto. Mas, pela convivência em sociedade, essas pessoas mais, vamos dizer assim, resistentes a evoluir, acabam se transformando também. É um processo lento, gradual, claro, mas que tudo leva a sociedade a estar mais homogênea nesse ponto de vista de todo mundo caminhar aí para uma evolução e para ir para o caminho do bem. No entanto, diante disso, alguns ouvintes enviaram mensagens provocativas, dizendo o seguinte: será que no Brasil a lei do progresso não foi revogada? E por que essa pergunta, né? Vocês podem estar se perguntando. Porque é tanto absurdo, tanta ação no mal, tanta violência, que parece que nosso país involuiu, está indo na contramão da evolução. Por isso a pergunta irônica dos nossos ouvintes: o Brasil revogou a lei do progresso? É uma ótima questão. E para respondê-la, vamos ao Livro dos Espíritos e ao Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Revelações bombásticas hoje aqui. Então vamos começar a partir do próximo bloco. E além daqueles ouvintes que estão aqui fazendo as perguntas provocativas, né? Será que o Brasil revogou a lei do progresso? Teve uma ouvinte que me enviou o link de uma reportagem bem interessante, publicada no portal UOL, neste último sábado, dia 9 de julho, que trazia as declarações do banqueiro, economista Paulo Dalla Nora Macedo. Ele está deixando o Brasil com a família e explica o motivo disso. Ele fala o seguinte: eu sou economista, não sou sociólogo, antropólogo, mas sabe-se que vai levar anos para sairmos desse retrocesso civilizatório pelo qual estamos passando no Brasil. Põe aí 10 anos no mínimo, diz o Paulo Dalla, que deu alguns exemplos na reportagem. Diz ele aqui: é muito difícil lidar com essa mentalidade, uma mentalidade retrógrada, né? A maneira como tratam as mulheres ou subalternos no elo mais fraco da cadeia, a moral elástica, a falta de empatia total pelo outro. Basta ver as piadas que continuam fazendo. Claro que o machismo, a falta de educação e respeito sempre existiram no Brasil, mas piorou muito. Esse comportamento deplorável aflorou. Quem tinha um pouquinho de pudor e se continha, não tem mais. Isso me incomodava demais. Mencionou aqui o economista, e eu vou deixar o link dessa entrevista, muito interessante, na descrição do episódio. E essa impressão que ele tem do Brasil de hoje, como um país que vive um retrocesso civilizatório, entraria em choque com a lei do progresso ensinada pelos espíritos para Allan Kardec, como vimos no episódio passado. Parece que o mal está vencendo o bem de goleada. Aliás, curiosamente, esse foi o tema do 4º episódio desse podcast, lá no longínquo abril de 2020. Também vou deixar o link desse programa na descrição, caso vocês tenham interesse, curiosidade em ouvi-lo. E naquela ocasião, eu lembrava de um ensino importante dos espíritos que nos ajuda muito a compreender o momento atual. Então vamos lá para o Livro dos Espíritos, questão 932. Kardec pergunta: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons.
Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, ou seja, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância. Por isso, ficamos aqui com a sensação de que o mal vence de goleada, porque ele é mais barulhento, aparece mais. E nos dá, então, essa impressão que a lei do progresso não funciona no Brasil. E se os bons não assumirem a preponderância e deixarem o mal livre, sem amarras, vai demorar mais para a sociedade aqui evoluir como um todo. Porque, como vocês se lembram, na resposta dos espíritos à questão 779, lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores diziam o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo. Então, um processo individual, isso ocorre naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social, pela vida em sociedade. Então, se nós queremos que a nossa sociedade evolua, nós precisamos nos colocar contra o mal, porque é a partir dessa atitude que conseguiremos ajudar pelo contato social os irmãos menos evoluídos, mais confusos, né? O economista Paulo Dalla fez esse contraponto na entrevista que mencionamos agora há pouco, aqui no começo do bloco. Ele chamou a atenção para o retrocesso que alguns insistem em buscar. Ele deu exemplos dos casos de assédio sexual e moral que estão aí na imprensa, né? Ele disse o seguinte: não existe sequer a reflexão de que estavam cometendo um crime, fazendo algo absurdo. Essa gente quer viver como seus avós. E o engraçado é que essa revolta é de um bando de homem branco de 60 anos que está se sentindo oprimido. Coitadinhos, não é? É como se fosse possível voltar a falar e agir como trogloditas impunemente, afirmou aqui o economista Paulo Dalla. O que nos remete novamente para o Livro dos Espíritos, porque essa resistência não é nova. Na humanidade, sempre tivemos aqueles que se colocam contra os avanços da sociedade. Então, Kardec perguntou para os benfeitores do espaço, na 781, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E os espíritos respondem, não, mas pode entravá-la algumas vezes, ou seja, pode segurá-la, pode atrasá-la algumas vezes. 781A, Kardec pergunta, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres, dizem aqui os espíritos de luz, pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Então, a marcha do progresso, ela não pode ser detida. No máximo, alguns podem atrasá-la, mas não impedi-la. E quando os espíritos dizem que essas pessoas que dificultam a evolução da sociedade serão castigadas por Deus, quer dizer que esses espíritos serão enquadrados na justiça divina e terão que responder por seus atos negativos. É a famosa ação e reação, causa e efeito. Mas algumas pessoas que ainda entravam, seguram, atravancam a marcha do progresso, podem achar que estão agindo no bem. E a maior parte acha que estão tendo um comportamento correto. Kardec faz essa pergunta em dois momentos no Livro dos Espíritos. Primeiro, aqui na questão 632, ele pergunta: o homem que é sujeito a errar, ou seja, óbvio, né? Somos falíveis, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? E aí os espíritos de luz respondem: Jesus disse para vocês, veja o que gostariam que fizessem ou não a vocês. Tudo se resume nisso. Assim, vocês não se enganarão. Então, vamos aqui pegar o exemplo dado pelo economista Paulo Dalla. A pessoa gosta de ser assediada ou ser vítima de violência? Não, né?
Então, não deve fazer isso ao próximo, porque é uma atitude do mal, que ela também não quer receber isso. Então, ela também não vai praticar. Jesus foi claro nesse ensino. É só ir lá ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei, disse Jesus. Claro, né? Límpido. No entanto, essas pessoas que entravam o progresso achando que estão agindo de boa fé, na verdade, dizem os espíritos lá na questão 782, que não passam de pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Essas pessoas, então, elas podem até retardar o processo, mas não impedi-lo, como vimos também lá na 781. Então, talvez seja essa lentidão que nos dá a percepção que a lei do progresso não está funcionando no Brasil. No entanto, e aqui é importante a gente destacar, os espíritos nos alertavam que, às vezes, essa barragem do mal para impedir o avanço do bem tem seus dias contados. Isso aqui já é um alívio para nós, né? Na questão 784, os benfeitores dizem o seguinte: faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O homem evolui e compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então, é necessário, infelizmente, tem um excesso do mal para que a sociedade fique assim completamente incomodada com aquela situação e aí sim, compreendendo o que é o mal, vai reprimindo os abusos daqueles que ainda insistem nesse comportamento equivocado. Então vai chegar um momento em que boa parte da sociedade dará um basta nessa situação. Em algum momento vai acontecer isso. Como diz Kardec no comentário após a 783, aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido, disse aqui Kardec. Por isso, temos que ter essa consciência de que, a partir da lei do progresso, do mal vai surgir o bem. Mas para que isso aconteça, precisamos passar pela tempestade e o furacão, que, como disse Kardec, saneiam a atmosfera após a sua passagem. Então, é um pouco o momento que nós estamos passando, né? Não por acaso nós temos a impressão que a lei do progresso não está funcionando no Brasil. E isso porque a tempestade ainda vai chegar para melhorar esse ar que respiramos simbolicamente. E esse aviso esperançoso que os espíritos nos dão, Kardec nos coloca aqui no Livro dos Espíritos, é também a mensagem que o autor do livro Apocalipse quis passar para os cristãos no final do primeiro século. E é o que veremos no próximo bloco. Vocês devem estar se perguntando como é que o livro do Apocalipse pode nos ajudar a compreender o momento complicado em que vivemos. E não é porque o livro do Apocalipse seja uma previsão do futuro, como muitos gostam de acreditar. Esqueçam essa ideia equivocada. Um dia falaremos mais profundamente sobre o livro da Revelação, como também é conhecido lá o texto que finaliza o Novo Testamento. Vamos deixar claro aqui, hein? O Apocalipse não é uma versão tipo Nostradamus, não tem nada de previsão do futuro. Então, vocês devem estar se perguntando, qual é a mensagem verdadeira aqui do Apocalipse? Então, agora nós vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto. Na época em que foi escrito, um pouco antes do final do século I, as comunidades cristãs primitivas lutavam para sobreviver, seja pela perseguição pontual do Império Romano, seja por essas pequenas comunidades terem que conviver com uma grande maioria de pessoas politeístas. E isso causava problemas de relacionamento. Um exemplo destas dificuldades é que se a cidade fazia uma festa para a deusa Deméter,
que era responsável lá, no entendimento deles, pela agricultura. Então eles faziam essa festa, esse evento, para conseguir o quê? Uma boa colheita, para agradar a deusa e conseguir uma boa colheita. E aí o que acontecia? Os cristãos não participavam desse evento, dessa festa. E isso incomodava a população pagã, que discriminava, então, e perseguia os cristãos. Porque, imaginem, eles fazem a festa esperando uma boa colheita. Aí todo mundo tem que participar. Aí vêm os cristãos e não participam. Vamos imaginar que a colheita, de repente, dê errado, né? Não aconteça. A culpa é dos cristãos. Então, sempre ficava aquela situação muito tensa de relacionamento entre cristãos e a comunidade aí politeísta. Por isso que alguns cristãos resolveram, então, tentar um meio termo e começaram aí a participar de certas festividades. Era uma forma de sobreviver da melhor maneira aqui, aquele período complicado. Então eles tiveram que fazer algumas concessões, mas não todos, alguns. Por outro lado, muitos estavam desanimados. A grande maioria estava desanimada. A vida para eles, e nós podemos imaginar, estava muito difícil, sem perspectivas, eles se sentiam abandonados. Vendo essa situação, João de Pátmos, que não é o mesmo autor do Evangelho atribuído a João, e também não é o mesmo autor das cartas que nós também atribuímos a João, resolveu então escrever o Apocalipse para dar esperança para aquelas comunidades que viviam, no entendimento deles, cercados pelo mal. O mal estava prevalecendo e ganhando de goleada. Percebam como é uma percepção parecida com a nossa hoje, hein? Aqui só um parênteses. A ideia, então, do texto era mostrar que, apesar da situação estar ruim, iria melhorar em breve. Isso aqui é importante. O Apocalipse, o autor do Apocalipse, o João de Pátmos, logo no começo, ele diz que as previsões lá, o relato daquelas coisas que iriam acontecer, aconteceriam em breve. Porque Jesus e Deus viriam ao socorro deles e derrotaria principalmente a besta, a famosa besta, que representava aí simbolicamente o Império Romano e o seu imperador. Mas quando esse dia do julgamento final chegasse, só aqueles que perseveraram na fé, permaneceram lá no bom caminho, seriam salvos. Ou seja, um recado direto para aqueles que estavam se bandeando para o lado do paganismo com uma forma de melhorar o convívio social. Esse aqui, gente, basicamente é o enredo por trás do Apocalipse, em poucas palavras, sem dar muitos detalhes, só para vocês sentirem aqui a ideia, o contexto. E reparem como essa situação de dificuldade pela qual passavam aqueles cristãos primitivos, aquela falta de esperança, a ideia de que o mal venceria, não foi uma exclusividade daquele período histórico. É uma situação que se repete ao longo da história da humanidade. A besta, que era representada aqui pelo famoso número 666, na época era o imperador romano. Mas sempre tivemos e teremos outras bestas, como Hitler, Stalin, só para pegar figuras históricas aí de um passado recente, mas temos bestas o tempo todo, inclusive atualmente. Porque as situações se repetem, não como uma previsão do futuro, mas como consequência do atraso moral da sociedade. Atraso moral da sociedade. As bestas passam e a sociedade evolui. Mas como João mostra no Apocalipse, a besta pode voltar e criar novos problemas. E a besta precisa ser enfrentada. Tanto que uma característica do Apocalipse é que o texto não é linear. Não tem um começo, meio e fim. É como se ele fosse escrito em ciclos. Então, tem lá as 7 trombetas, as 7 pragas, as 7 taças da ira. Tá? Cada momento desses tem o caos. Então, tá lá, 7 trombetas, tem o caos. Confusão. Aí vem uma batalha ou vem alguma questão que coloca tudo em paz. Quando nós achamos que está tudo em ordem, que acabou tudo, que tudo voltou, agora vamos viver um novo mundo, volta de novo o caos e a confusão. Então aí vem as 7 pragas. Aí vem o embate, as coisas acalmam. Quando a gente acha que está tudo calmo, tudo tranquilo, vem as 7 taças da ira. E aí começa tudo de novo. Então, por isso que ele não é uma obra linear, ele é uma obra em ciclos. Ela vai se repetindo. E esses ciclos vão se repetindo até o julgamento final descrito pelo autor. Ou seja, em um entendimento espírita, nós vamos viver dessa forma, em ciclos, até que a humanidade evolua a ponto de o mal não prevalecer mais. Dentro da escala espírita, isso vai acontecer quando formos espíritos da segunda ou da primeira ordem, aí é aquela top de linha, né? Seremos espíritos puros.
E hoje, gente, estamos aqui na terceira ordem da escala espírita, onde o mal ainda predomina. E essa transformação, devagar, paulatinamente, né, ocorre principalmente por meio da lei do progresso. Por isso, precisamos manter a nossa fé, a nossa esperança, não ficarmos abatidos com essa aparente predominância do mal, porque isso é efêmero. O importante é não desistirmos de caminhar no bem e ser uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído e sempre combater as bestas. Combinado? E você concorda com essa análise? A lei do progresso está funcionando no Brasil? Eu gostaria muito de ler o seu comentário. Deixe lá o seu comentário em nosso canal no YouTube. E se gostaram do programa, por favor, não deixem de curti-lo. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.